Eu estou errado? Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Estivemos lendo os versículos 27 ao 32 na nossa leitura. E agora vamos ler a continuação. Vamos ler Atos, capítulo 5, versículos 33 ao 42. Finalzinho do capítulo 5 de Atos. A palavra de Deus nos diz: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo: dai-me de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e, ordenando que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Amém? Amém. O contexto aqui é a segunda perseguição histórica à Igreja de Jesus. A primeira perseguição ocorre após o capítulo 3 de Atos, quando Pedro e João curam um coxo, e após a cura desse coxo, o pessoal vai atrás deles. O sinédrio prende eles e dá uma ordem. Uma coisa apenas, não pediu nada demais, apenas que não falasse mais do nome de Jesus. Podem falar que vocês curam o nome de vocês, podem ganhar dinheiro, podem fazer um rebuliço, mas não falam que é em nome daquele Jesus que a gente matou na cruz. O que eles fizeram? O resultado está aí, a gente leu naquela hora e a gente leu aqui agora. Eles continuaram falando de Jesus e foram presos de novo. Quando foram presos, eles foram interrogados, e na leitura que a gente fez logo mais cedo, eles falam, no versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não se importavam com as consequências que iriam cair sobre eles, as consequências que os religiosos e que as autoridades jurídicas poderiam fazer sobre eles, desde que eles obedecessem uma ordem, a ordem de Jesus Cristo: ide, pregar o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. E eles não estavam perante qualquer tribunal, era perante o sinédrio. O sinédrio, que a tradução significa Senado, então o Senado de Deus, ele nem é como o nosso Senado hoje. Quem é da área jurídica vai entender melhor ainda, melhor do que eu. Mas é como se fosse o Supremo Tribunal dos Judeus. Quem é da área jurídica sabe o enorme poder que o Supremo Tribunal tem, né? Então, existia cerca de 2 sinédrios naquela época. Um político e civil, ele era composto por cerca de 23 membros, e a maioria deles era saduceus, que era uma das seitas do judaísmo. A gente tinha o farisaísmo e tinha os saduceus também, fariseus e saduceus. O outro sinédrio, ele era composto por cerca de 70 membros. Ele era um sinédrio religioso. Foi o sinédrio que julgou Jesus. Esse sinédrio, ele era composto majoritariamente ou até inteiramente por fariseus. E o líder que comandava o sinédrio era o sumo sacerdote. E era perante esse sinédrio que eles estavam, perante as principais autoridades. E aí o versículo 33 diz que depois que eles falaram isso, que eles vão continuar falando de Jesus, e que importa muito mais
obedecer a Deus do que obedecer e agradar os homens. O versículo 3 diz que eles se enfureceram. Eu não sei qual a palavra que está na sua Bíblia, ela muda na versão, mas eles ficaram com raiva, ao ponto de desejar matá-los. A palavra no grego aí para enfureceram é diábrio. E essa palavra ela significa literalmente cortar em pedaços, ou ainda serrar em duas partes. E traz também a ideia de dividir, cortar a mente em dois pedaços. O seguinte aspecto: trouxe uma raiva, uma indignação, mas não uma indignação que traz constrição e arrependimento, mas sim uma raiva que traz inveja, que traz uma indignação ao ponto deles desejarem matar os homens de Deus. E a gente vê que muitas vezes os nossos, aqueles que vão para ser o nosso povo, são os que mais ficam com raiva e inveja da gente. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. E às vezes nessa luta contra principados e potestades, não temos que lutar somente contra o mundo e o diabo. A gente tem que lutar contra nós mesmos e também contra pessoas no nosso meio, pessoas próximas a nós. Muitas vezes as pessoas próximas a nós têm até mais poder de fazer o mal dos que estão mais distantes. Então a gente tem que ficar sempre atento em relação a isso. E aqui Gamaliel se destaca nessa passagem. Gamaliel rouba a cena. Gamaliel traz a primeira lição muito importante para a gente: não tome decisões de cabeça quente, não tome decisões com raiva, não tome decisões motivadas em suas emoções momentâneas, senão você vai se arrepender. Depois que você fala, depois que você faz, não é possível voltar no tempo. Então seja racional, não tome decisões precipitadas. Gamaliel vem e fala o seguinte para eles estavam com raiva de matar eles, mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens do povo. Então Gamaliel se levanta e fala: olha, retira eles aí rapidinho, quero passar um negócio só com o sinédrio, só com 70, né? E aí ele vai dar um belíssimo discurso. E quem era Gamaliel? Você pode ler aí mesmo no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 3. Paulo menciona Gamaliel. Eu sou judeu, nasci em Tarso, de Sicília, mas criei nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel não era qualquer um. O texto bíblico fala que ele era acatado, aclamado pelo povo, ele tinha um respeito. Por isso ele foi ouvido. Já perceberam que algumas pessoas têm voz ativa, outras não? Ou algumas pessoas têm voz ativa em um meio, mas em outro meio elas não têm? Tudo isso tem a ver com a sequência de fatores. E um dos fatores que fazia todo esse respeito a Gamaliel era a sua conduta. Ele era fariseu. E o farisaísmo, eles acreditavam que a salvação podia ser alcançada segundo a lei. Gamaliel, além de ser aquele que ensinou Paulo, essa expressão que apareceu aí em Atos 22:3, quando Paulo fala, foi instruído aos pés de Gamaliel, porque tinha-se um costume, né, dos alunos, dos discípulos ficavam sentados e o professor ficava no chão, e o professor ficava no lugar mais alto, sentado, ensinando. Então, era comum essa expressão, fui instruído aos pés, né, do meu professor. E Gamaliel, ele provavelmente, ele era neto de um cara que tinha muita influência. O nome dele era Hilel, ou Hilel, começa com H, não sei a pronúncia correta. E tinha duas grandes escolas dentro do farisaísmo. Uma era a escola de Hilel e a outra era a escola de Samaia. A escola de Hilel, eles eram mais liberais quanto à questão da lei. E eles eram mais piedosos, eles perdoavam com mais facilidade. Enquanto Samaia, eles eram mais rígidos quanto à questão da lei. Só um exemplo, eles concordavam mais que discordavam, mas tem várias divergências. Segredo de casamento, divórcio, só uma delas, que é importante, foi a salvação. Para essa escola a qual Gamaliel fazia parte, um prosélito, isso é, alguém que é adepto do judaísmo e que não é nascido judeu, alguém que se converte ao judaísmo posteriormente, o gentio que vira judeu, ele poderia tranquilamente alcançar a salvação e,
enfim, seguiu o judaísmo. Já para outra escola, na escola de Simai, ele tinha que seguir algumas regras. Uma delas, acredita-se que era, ele tinha que ficar num pé só e recitar toda a lei num pé só. Dá para aprender, forçar. Então, só para vocês terem uma noção. Então, Gamaliel era respeitado, né, pelo povo, por ser mais caridoso, por não ser tão rígido, e ele tinha respeito tanto dos judeus quanto dos gentios e dos prosélitos, porque os que eram da escola de Simai olhavam com maus olhos para os prosélitos. Então, Gamaliel ele não era qualquer um. E Gamaliel fala: olha, israelitas, atentai bem no que vocês vão fazer com esses homens. Presta atenção. Ele percebeu que, imagina o seguinte: 70 fariseus enfurecidos. Eles mataram Jesus, esse mesmo Sinédrio julgou Jesus e matou ele. E os discípulos deles estão fazendo uma bagunça na cidade. O texto que a gente viu, eles acusam eles de quê? De ter enchido toda Jerusalém com a sua doutrina. Glória a Deus por isso. Quem dera nós aqui em São Luís do Norte, se a gente conseguir encher toda a cidade de São Luís do Norte com a doutrina de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Qual que era a estratégia deles? Eles iam de casa em casa. Eles iam de casa em casa, ensinando e pregando, evangelizando. E o pessoal cria e criou todo o movimento na cidade. E eles estavam com raiva, porque, poxa, é que nem uma hidra, né? Você corta uma cabeça e nasce duas. Poxa, cortamos uma cabeça e nasceu 12. Tá de brincadeira, ficou muito pior. E com isso, Gamaliel fala: opa, calma, vamos baixar a bola aí, galera. Vamos pensar, vamos com a cabeça no lugar. Veja bem o que vocês querem fazer com esses homens. Gamaliel traz argumentos muito bons. Veja a continuação da leitura, versículo 36. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Teudas, não se sabe ao certo quem foi Teudas. O historiador Flávio José, ele escreve sobre Teudas, porém a data não bate, né, com a descrição de Lucas. Lucas escreve Atos. E aí a gente tem duas possibilidades. Ou o Flávio José foi uma data, o que é pouco provável, e eu vou mostrar isso no texto bíblico. Ou então é um outro Teudas, que veio antes desse Teudas que a gente encontra nos documentos históricos do historiador Flávio José. Esse Teudas que Flávio José registra, ele convenceu um grupo de pessoas a pegar todos os seus bens e ir lá para o Rio Jordão acompanhar ele, porque ele disse que ele abriu o Rio Jordão. Isso te lembra alguma coisa? Então ele convenceu todo mundo a chegar lá. Só chegando lá, o governador prendeu ele e decapitou ele. E ele morreu. Mas, possivelmente, esse Teudas registrado na história não é ele. Mas o que a gente sabe, que está no texto bíblico, está aqui que ele convenceu um grupo de cerca de 400 pessoas. E ele morreu. E o que aconteceu com os seus 400 seguidores? Nada. Jesus só tinha 12 mais fiéis mesmo, não tinha mais, estavam cerca de 70. Jesus morre, seus 12 discípulos dão continuidade ao trabalho, por isso estamos aqui. E quem é Teudas? Tem uma igreja de Teudas aí? Eu não conheço. Acabou. Não deu nada. O texto bíblico fala, não deu em nada. Na continuação da leitura, no verso 37 ele fala: depois deste, por isso, a maioria dos teólogos acredita que não se trata desse Teudas, que Flávio José registra, porque aqui traz uma ordem cronológica. Gamaliel fala: olha, primeiro veio Teudas, depois veio Judas o Galileu. E Judas o Galileu a gente tem indício histórico. Olha, depois deste levantou Judas o Galileu nos dias do recenseamento, isso é, fazendo o censo de novo. Isso foi por volta do ano 6 depois de Cristo. Judas ficou revoltadíssimo, porque esse censo não era só para contar, vamos ver quantas pessoas tem aqui, era para cobrar impostos do povo. Então eles estavam fazendo um recenseamento para poder ajustar os impostos. E aí, até hoje, o pessoal fica discutindo esse imposto é roubo ou não, se está muito caro, está absurdo, essas taxas aí, não sei o quê. Mas uma coisa é fato. Judas, não é o Senhor Jesus não, gente, é outro Judas. Isso não era comum na época. Judas guiou toda uma revolução, todo um movimento
argumento contra o Império Romano. E é daqui que nasce o partido dos zelotes. Vocês se lembram? Jesus tinha um discípulo que era zelote, inclusive. O texto bíblico fala Simão, o zelote, porque ele fazia parte dessa linha de pensamento. Aqueles que lutavam contra o Império Romano. Os zelotes, eles esperavam aquele Messias político que viria salvar realmente eles, domínio do Império Romano, iria instaurar o reino de Israel sobre todo mundo. Então, os zelotes, eles queriam pegar espadas, eles tinham armas, eles queriam lutar mesmo, era guerra e sangue, rapaz, bora. Então, eles eram assim. Porém, Jesus se apresenta como um servo, né? O Evangelho de Marcos faz muito bem isso. Então, Jesus, ele é um servo sofredor. E o seu reino é espiritual e principalmente celestial, já inaugurado aqui sim e ainda não. E não um reinado como os zelotes esperavam. E Gamaliel continua falando: olha, esse Judas levou muitos consigo, e ele também pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Ou seja, não deu em nada. De novo, não deu em nada. Tanto Teudas e seus seguidores, quanto Judas e seus seguidores não deram em nada. Por quê? Porque não procediam de Deus. Eles eram hereges. Eles não estavam com a verdade da palavra de Deus. Então não deu em nada. E é esse o argumento que Gamaliel vai usar aqui com eles. Continuando a leitura, versículo 38. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, isso é, deixa-os, porque se este conselho ou essa obra vem de Deus, vem de homens, perecerá. O argumento de Gamaliel é simples: se não é de Deus, então se é obra de homens, vai perecer. Não importa a obra que você faça, não importa o movimento revolucionário que você crie, se é algo de homens que não está pautado em Deus, vai perecer. Ninguém imaginava o Império Romano perecendo, ainda mais nessa época. O texto bíblico foi escrito na época da Pax Romana, isso era o período da paz romana. Não tinha nenhuma ameaça por perto. E aí, nesse período de paz, todo mundo olhava para frente e falava: cara, daqui 1000 anos Roma vai estar de pé, Roma vai estar governando. E não estava, Roma caiu, impérios caem, Babilônia caiu, Egito caiu, a Grécia caiu, Pérsia caiu, Roma caiu. Mas Jesus não, porque é um reino verdadeiro. É esse argumento que Gamaliel está usando. Então Gamaliel traz outra reflexão: não tome decisões de cabeça quente. E segundo, seja racional, pense. E não somente pense com a sua própria mentalidade. Isso é muito trabalhado para a juventude. Pense com a ótica das Sagradas Escrituras, com a ótica de Deus. Gamaliel então continua falando, mas ele traz duas possibilidades. Olha, tem duas possibilidades: ou esse império deles é de homens, ou esse movimento é de Deus. Se for de homens, a gente não precisa mexer com eles, porque eles vão perecer, assim como Teudas, Judas e seus seguidores pereceram. Mas, se for de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com Ele. Então, se for de homens, não mexe não, que não vai dar em nada, cara. Relaxa. Para que sujar suas mãos de sangue? Deixa, vamos ver onde vai dar. Mas se for de Deus, aí vocês estão correndo risco. Vocês vão estar sendo inimigos de Deus. Então vocês têm uma decisão para fazer. Ou vocês arriscam, né? Isso lembra muito a aposta que o Pascal faz acerca da existência de Deus. Ele fala que é melhor crer que Deus existe, né, e ter um ganho infinito, né, do que viver regaladamente depois de descobrir que Deus existe e perder a vida eterna. Eu me lembro muito disso. Aqui Gamaliel fala: olha, é o seguinte, vocês podem escolher matar esses homens. E se vier da parte de homens, beleza, vocês acertaram, ok. Só que não é necessário. O império deles ia cair naturalmente, como todo império de qualquer ser humano cai. Sempre, todo império cai, não tem esse que não cai. Se for de Deus, deu ruim. Agora, se vocês forem deixar eles ir, eles vão ser destruídos de todo jeito.
E se for de Deus, isso vai prosperar, como realmente é. A gente sabe que é. Gamaliel foi muito sábio, sensato, equilibrado e moderado, ao ponto de conseguir convencer todo um sinédrio enfurecido. Cara, eram 70 fariseus, orgulhosos, arrogantes, os caras arrogantes demais. Os caras mais arrogantes que tinha na face da terra de Jesus eram os fariseus. Na quando Jesus fala tanto deles, chama eles de raça de víboras. O cara está no meio de 70, levanta e fala: ó, calma aí. E eles concordaram com eles. Por quê? Gamaliel foi sábio. Ele não falou baseado em emoção, ele falou baseado na razão, na ótica da palavra de Deus. Continuando a leitura, o que deu então? Já que eles concordaram com Gamaliel, o que eles fizeram? Eles chamaram os apóstolos, afinal, Gamaliel pediu para eles se retirarem por um curto período de tempo, aí chama eles de novo, depois de toda essa discussão, que lendo assim é muito rápido, mas imagina todo um discurso, toda uma discussão, 70 pessoas, tudo querendo falar ao mesmo tempo, toda uma bagunça, e aí chama os apóstolos, açoitaram eles, e esses açoites eram a famosa quarentena impiedosa, né, dos romanos. Quarentena era o que? Era 40 chicotadas. E aí a piedade era o quê? Não, 40 menos 1, né? Para ficar mais tranquilo. Então, era 40 menos 1. Paulo, ele menciona lá, 2 Coríntios, eu não lembro a referência agora, que ele levou 5 dessas, até o momento que ele escreveu, né? 2 Coríntios. Jesus levou essas também. Então, para dizer que eles eram piedosos, aí Império Romano, vamos tirar uma de cada quarentena. Então, 40 menos 1. Então, açoitaram eles, os caras estavam com raiva também. E soltaram eles. Porém, eles deram uma restrição. Eles repetiram e reforçaram o aviso que eles tinham falado anteriormente, lá no capítulo 4. Eles falam: olha, que não falassem no nome de Jesus. Então, ó, vocês não falam de Jesus não. Beleza? Entenderam? Dito isso, no outro dia estavam eles pregando o nome de Jesus em todas as casas, né? Fizeram certo. Olha o versículo 41. Se retiraram do sinédrio e se regozijaram por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Na sua Bíblia, a palavra nome vai estar com M maiúsculo, correto? Porque se refere, não é qualquer nome, não é o meu nome, não é o seu nome. É o nome, não é um nome, é o nome. O nome daquele único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e poder. Aquele que está coroado de fato. A Ele toda a glória. Mas espera aí, se a Ele toda a glória, por que os discípulos estão se gloriando por terem sofrido pelo nome de Jesus? Aqui se cumpre a bem-aventurança que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, são perseguidos por causa do meu nome, por minha causa. Quando você é perseguido por estar errado, o problema é seu, desculpa. Agora, quando você é perseguido por estar com a verdade, por estar com a palavra de Deus, com o nome de Jesus, aí sim você é bem-aventurado. E tem um teólogo que ele comenta o seguinte: o único meio da gente ser coparticipante de antemão da glória de Jesus, que nós participaremos apenas no céu. Então, o único meio de a gente ser coparticipante de antemão aqui na terra é sofrendo pelo nome de Jesus. Esse é o único jeito de você antecipar um pouco da glória que há de vir. Glória, isso é maluquice, sofrimento. Se você não entendeu essas palavras, que Deus toque o seu coração. Um dia você vai entender melhor. Tá? Um dia você vai entender melhor a honra que é sofrer pelo nome de Jesus. Porque se você está certo, meu amigo, não há com que se preocupar. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em estar com a verdade. Se preocupe em estar atendendo o nome daquele que é digno, que está coroado, assentado à destra de Deus o Pai. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vai nos ressuscitar depois, no porvir. Se preocupe com isso. Não se preocupe com a opinião de homens. Não se preocupe com o que você acha. Tá? É engraçado o seguinte: quando a gente fala, né? Tiago lista os 3 inimigos do homem: o mundo, o diabo e você mesmo. Você é seu próprio inimigo. Ele lista os 3 inimigos. Aí quando fala assim: ah, não, mas você vai fazer a vontade do diabo. Não, tá doido. Você é repreendido em nome de Jesus. Eu não faço a vontade do diabo de jeito nenhum. Você vai fazer a sua própria vontade? Ah, mas claro, eu quero. Vai fazer a vontade do mundo? Ah, mas todo mundo quer, né? Bora lá, né? Gente, é a mesma coisa. Era para ser tão atrocidade quanto isso.
Se falar que está fazendo a vontade do diabo é algo que te causa um espanto, mas satisfazer seus próprios desejos, vão contra as escrituras, não te causa, ou ainda fazer o que o mundo quer que você faça, indo contra o que Jesus falou, vai, não pregue o nome de Jesus, não, tá? Vocês podem ir. Isso deve causar isso vai fazer a vontade do diabo também. Você está perdendo a batalha, não faça isso. Então, seja guiado pela verdade das escrituras, pela verdade da palavra de Deus. O último versículo. E todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Os discípulos acabaram de ser açoitados, perseguidos, mas nunca foram abandonados. Jesus sempre esteve com eles. E a gente vê que Deus, Ele pode te salvar da tribulação ou na tribulação. Deus pode te salvar da morte ou na morte. Exemplo, o primeiro discípulo a morrer foi Tiago. Tiago e Pedro são presos juntos depois, mais na frente, aqui em Atos mesmo, capítulo 12 ou 13, tem quase certeza que é o 12. E aí, o rei mata um, o imperador mata Tiago, decapita a cabeça dele, Pedro, porém, fica vivo. Deus livrou Tiago com a morte. Agora ele está na glória com Deus. Porém, Deus livrou Pedro da morte. E Pedro continuou seu ministério aqui na terra. Tiago teve um ministério mais curto, foi o primeiro a morrer. Foi muito rápido essa morte. Então Deus, Ele te salva quando Ele quer e na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é porque você está sendo açoitado com 40 menos 1 chicotadas que Deus não estaria com você. Você ia morrer. Só que você não viu, né? Você não escutou a conversa. Você não escutou com 70 lá dentro, ela doido de te matar. Isso você não escutou. Aí você leva 39 chicotadas e sai. Não, mas nossa, tá de brincadeira, mano. Eu estou aqui me pregando. Deus está podendo curar os outros, irmãos, só coxo, não. E aí eu apanho ainda, tem base para entender. Eles saíram, eles se regozijaram, isso é, jubilaram, sendo com alegria, glória a Deus por isso. E se morresse, glória a Deus por isso também. Tem um pai da igreja, ele falava o seguinte, que o sangue dos mártires era a semente que espalhava o evangelho. Sempre matava. O mártir era alguém que era morto por aquilo que ele cria, né? Então matava um dos discípulos, um daqueles que seguiam a Jesus, o evangelho se espalhava cada vez mais. E esses também são os argumentos que Gamaliel usa. Fala, se a gente matar eles, pode piorar a situação, deixa eles. E eles foram, e a primeira coisa que eles fizeram foi continuar de casa em casa pregando o evangelho. Conclusão. Eu separei 7 aplicações práticas desse texto para vocês meditarem. Primeira, nunca haja por impulso. Nunca você deve agir por impulso. Se controla. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 21, 22 e 23, a gente vê que uma das 9 características do fruto do Espírito é mansidão e a outra é domínio próprio. Se controla. E se você tem instintos, virar psicólogo, melhor do que eu disse, que não dá para controlar, mas sempre, se você já se conhece, você deve criar de alguma forma uma defesa para isso. Você consegue, você é inteligente. Deus te deu um cérebro, pense, não age por impulso, tá? Não se arrependa depois. Segundo, seja racional, sábio e equilibrado. Gamaliel considerou todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Ele não foi cego, ele não olhou só para isso e foi. Ele falou, pera, pode ser de homens, pode ser de Deus, pera aí, eu não quero arriscar não. Então seja moderado, cuidado com os extremos. 3. Fazer o que é certo enfurece as pessoas. O errado enfurece Deus. Ser preso é difícil, mas desobedecer a Deus também é difícil. Ser açoitado é difícil, mas ser punido pelo amor de Deus também é difícil. Você morrer pelo Evangelho é difícil, ter a cabeça cortada, ser crucificado, talvez de cabeça para baixo, com a cultura acho que Pedro foi, é difícil. Mas você queimar eternamente no inferno também é difícil. Escolha o seu difícil. Na vida é assim. Na vida é assim. Acordar cedo todos os dias, ir para a academia, fazer uma caminhada é difícil. Fazer uma dieta também é difícil. Escolha o seu difícil. Ter colesterol é difícil, diabetes, pois é. Escolha o seu difícil. Trabalhar é difícil, passar necessidade, passar fome também é difícil, escolha o seu difícil. Tudo nessa vida é difícil. A questão é, com Cristo, a gente vence as dificuldades.
Então, sempre que você fizer o certo, por mais difícil que seja, por mais que se enfureça as pessoas, é melhor do que enfurecer Deus. Quarta aplicação prática. Utilize dos conhecimentos ao seu redor para argumentar e defender o que você crê. Gamaliel utilizou de fatos históricos. Não estava escrito na Torá, né? Mas algumas pessoas têm dificuldades quando o pastor, o pregador traz alguma informação. Mas sim, isso é importante, gente. Porque a Bíblia foi escrita em uma cultura, em um contexto, em uma história. Ela não foi escrita num vácuo, entende? Então a gente tem que entender o contexto que ela foi escrita, o que significa fariseu, quem foi Teudas, quem foi esse Judas aí, qual a diferença de Judas dos demais Judas. Então é importante entender isso. Então utilize dos conhecimentos ao redor, estude, né, se aprofunde para poder defender a sua fé. Cada um de nós tem uma área de conhecimento. Cada um de nós, né? Mila, por exemplo, psicologia, Robinho, a parte penal, né, policial, formado de direito, são áreas diferentes. O Robinho entra em lugares que eu não entro. Eu não entro na profissão. A Mila entra em lugares que eu não entro, que nem o Robinho. Então essa questão é terapeuta. Ele entra em lugares que eu não vou entrar também. Se cada cristão tivesse mentalidade, talvez o pastor e o aluno não possam entrar onde o Robinho entra, onde a Mila entra, onde o Vitão vai entrar. Mas eles estão lá. Não precisa ser um pastor lá. Todos nós somos discípulos de Cristo. Se a gente tivesse essa mentalidade, a igreja cresce. Aí estaremos pregando em todos os lugares. Quinto, quem tem Cristo, que é a verdade, conforme foi cantado aqui no livro da Luísa Rosa. Jesus é a verdade. E o mundo não pode dizer, o mundo odeia Jesus, o mundo odeia você, porque você segue Jesus. Porque você não é desse mundo, o mundo te odeia. Mas é melhor ser odiado pelo mundo e amado por Cristo. Falamos muito sobre isso na juventude de ontem. Então, quem tem Cristo não precisa de mais nada. Se você está certo, não se preocupe, fica tranquilo. Se está na verdade, está tranquilo. Está com Deus, acabou. Zerou. Não se preocupe. Você pode ser açoitado, preso, injuriado, perseguido, mas não abatido, mas nunca destruído. Sexto, se preocupe em fazer a vontade de Deus. Falei bem nesse ponto, não está muito não. E sete, não pare de pregar e ensinar sobre Jesus, não importa o que aconteça. Conforme a gente vê aqui, eu quero fazer uma pergunta sincera para você agora. Qual é a desculpa que você tem para não pregar o Evangelho, para não ensinar a palavra de Deus? Porque os caras acabaram de tomar 39 chicotadas, quase foram mortos, e a segunda prisão deles. Já aconteceu isso com algum de vocês aqui? Se já me conta lá, eu quero ouvir a sua história. Se não, vocês não estão nem 10% que os caras sofreram. Qual a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Onde quer que você esteja? Qual a sua desculpa? Evangelizar não é só quando a gente coloca aquela blusa linda lá, por mais que assim, podia ser outra coisa, né? Jesus transforma e sai na rua, tem um panfleto, vamos na nossa igreja, não. Você evangeliza na vida prática, na sua vida, você evangeliza. Onde quer que você esteja, pregue a palavra de Deus. A sua própria vida tem que ser um testemunho vivo de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em você e falar, uau, fulano é diferente, eu vejo Cristo nessa pessoa. O título do sermão, que eu costumo sempre falar no começo, normalmente eu falo de pergunta, é: estou errado? E se estou errado, ele tem uma dualidade, ele é ambíguo. Primeiro, o sentido de Gamaliel. É a pergunta de Gamaliel, imagina Gamaliel pergunta assim, eu estou errado, e aí? E o pessoal, não, tá certo, concordaram com ele, soltaram os outros, né? E o segundo sentido é: você se pergunte, eu estou errado? Só tem um jeito de saber se você está certo. Se você está com Jesus Cristo, que é o caminho, a vida e a verdade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Deus aplique sua palavra em nossos corações. E que assim como aprendemos com a juventude, que a gente possa estar sempre vivendo a verdade nesse mundo que tudo é relativo. Tudo, depende do que você gosta, tem isso, tem aquilo, não. A gente vive a verdade absoluta e imutável da palavra de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu sou grato ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer com essa pregação, que o Senhor sempre continue usando, capacitando, que você seja pregando assim o Senhor, que essa palavra seja edificante e atinja o coração de cada um, assim como a tua palavra é, como uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, e que isso gere um efeito realmente na vida prática de cada um de nós. A mim que ensinou a mensagem de ti, e a eles que também recebem o título do intermédio.
que essa igreja cresça, que essa igreja sempre viva a verdade e que a gente tenha força para resistir ao perigo e que o Senhor nunca nos abandone, sempre esteja conosco, nos dê força para sempre ficar de pé, independentemente das perseguições, dos açoites, das injúrias e das prisões que a gente possa sofrer. Eu sou grato ao Senhor por tudo que é feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.